Boa noite, boa tarde, boa noite a todas e todos. É com prazer que temos mais um encontro aqui do Fórum Permanente sobre Genocídio e Crimes contra a Humanidade. Hoje, com o convidado, o professor Acácio Almeida, que é tataraneto de mulheres africanas, bisneto, neto e filho de mulheres do Recôncavo da Bahia, doutor em Sociologia pela Universidade de São Paulo e pós-doutor pela Faculdade de Saúde Pública, também da USP. Além disso, né, para resumir bastante o currículo dele, ele é professor no curso de Relações Internacionais da UFABC e coordenador do grupo de estudos e pesquisas sobre as relações Brasil e África da mesma universidade. É pesquisador associado ao grupo de Antropologia da Comunicação da Université Félix Houphouët-Boigny, da Costa do Marfim, e membro colaborador da Cátedra Sérgio Vieira de Mello, da UFABC. O tema de hoje será o genocídio Herero e Namaqua na Namíbia no início do século XX. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra ao professor Acácio. Por favor, professor, seja bem-vindo e o espaço é seu. Tá ótimo, Felipe. Eu agradeço imensamente. Aliás, quero formalmente agradecer o convite feito por você, professor Felipe, e a oportunidade de encontrar a professora Maria Luísa Tutti Carneiro, o professor Arthur Capella e também o professor Paulo Borba. O professor Arthur Capella, que não está aqui conosco hoje, mas certamente teremos outras oportunidades para dialogar também sobre esse tema. Fiquei feliz ao saber da existência do Fórum Permanente sobre Genocídios e Crimes contra a Humanidade, então também por isso eu agradeço o convite para estar aqui hoje com vocês e refletir um pouco sobre o genocídio Herero e Namaqua, ocorrido na Namíbia, país localizado na sub-região da África Austral, nas primeiras horas do século XX, mais precisamente entre os anos de 1904 e 1908. Assim que o Felipe fez o primeiro contato, eu aceitei o convite, acho que ele tinha falado com um colega, professor Blanes, que também divide a sala comigo lá na Universidade Federal do ABC. Eu sou da área do campo dos estudos africanos na universidade, não sou especialista do assunto, nem do assunto ligado à sociedade Herero e Namaqua, e tampouco as questões ligadas ao genocídio ocorrido no início do século XX. Mas eu tenho 2 ou 3 razões que me moveram e que estão diretamente relacionadas ao fato de ter aceito o convite, e isso tem uma relação muito próxima com as minhas pesquisas na África do Oeste, e é por elas que eu quero iniciar esse meu diálogo com vocês. Então, passando primeiramente pela África do Oeste, para depois chegarmos à África Austral. Desde 1999, eu realizo pesquisas de campo, ou melhor, pesquisas no campo da antropologia da saúde na Costa do Marfim, na África do Oeste, e venho acompanhando o que gosto de chamar de lutas atuais dos povos do Sul contra o Ocidente. Eu digo povos do Sul porque essas lutas não se limitam à Costa do Marfim e tampouco se limitam à África. Os massacres coloniais, assim como a escravidão, fazem parte de um passado comum de inúmeros povos, como é do conhecimento de todas nós. Nos últimos anos, estando na Costa do Marfim, eu vi crescer o que o Jean Ziegler chamou de ódio ao Ocidente e a tudo a que ele tem relação ou significado na vida dos condenados da Terra. E eu uso propositalmente aqui a expressão condenados da Terra, tanto com a intenção de lembrar a obra do Frantz Fanon, mas também para lembrar outras obras, e cito especificamente o Albert Memmi e o Aimé Césaire, mas poderia citar aqui tantos outros que, além de terem feito registros das agruras coloniais, também fizeram análises muito profundas e expuseram todas essas questões no plano teórico. Então, a dominação do Ocidente, como bem lembra Edgar Morin, é a pior da história humana.
em virtude tanto da sua duração como de sua extensão planetária. Então, ao falarmos, ao meu ver, ao falarmos da dominação do Ocidente, é bom que se diga que estamos falando de uma dominação feroz e altamente organizada. E a palavra feroz aqui eu retiro da obra da Rosa Maria Plumelli Uribe, que é uma obra que não foi traduzida ainda para o português, mas é uma obra bastante conhecida na França, e o título é A Ferocidade Branca, Genocídios Ocultos, de 1492 aos nossos dias, obra que foi publicada em 2001. Mas voltando à Costa do Marfim, foi nas aldeias daquele país, durante a minha pesquisa de campo do pós-doutoramento ou do pós-doutorado, em 2007, que eu vi os primeiros relatos sobre massacres coloniais. Os relatos partiam de homens e de mulheres, esses relatos ocorriam sempre à noite, nunca de dia. Os jovens ouviam atentamente, mas ninguém ousava fazer uma única pergunta sobre esses relatos. Durante o dia era a vez dos jovens comentarem aquilo que tinham ouvido durante a noite da boca dos mais velhos, né? E eu me perguntava o que teria ocorrido, já que eu frequento, enquanto pesquisador, a Costa do Marfim desde 1999, então eu me perguntava o que teria ocorrido entre 1999 e 2007, ou entre 2002, período em que eu fiquei um longo tempo na Costa do Marfim, fazendo também trabalho de campo, e o ano de 2000 e ano de 2007, né? Na verdade, eu estava tentando fazer uma radiografia que ligava esses diferentes períodos marcados por um conjunto de violências institucionalizadas, como, por exemplo, o golpe de Estado ocorrido em 1999, o que provocou uma grande instabilidade política e econômica também. Mas a resposta, aos poucos, eu fui percebendo que a resposta estava no fato de ter ocorrido um grave conflito franco-marfinense em 2004, e ele reabriu as feridas do colonialismo, levando ao aumento de protestos declaradamente anti-franceses na Costa do Marfim. E aí eu quero pedir licença para trazer um trecho de um ocorrido, um relato de um ocorrido nesse mesmo período em 2007. Então, volto a dizer, eu estava muito atento àquilo que os mais velhos traziam, e aí eu estou falando de homens e mulheres de 60 e poucos anos, 70 anos, e depois de jovens, e quando eu falo de jovens, estou falando de homens e de mulheres com aproximadamente 30 anos de idade, né? Então, esse relato que eu trago agora ocorreu dentro de uma barbearia em uma das aldeias, o nome dessa aldeia é Quacicrô, em 2007. Né? Eu tinha um assistente de pesquisa, e esse meu assistente de pesquisa, seguindo uma tradição dos jovens da região, costumava raspar a cabeça quase todos os dias, né? Então, fazia parte, existem inúmeros relatos sobre os motivos que levam os jovens a raspar a cabeça, isso pouco importa aqui, mas o que importa é que eu acompanhei até uma barbearia. Chegando na barbearia, ele e o barbeiro, também jovem, começaram a conversar sobre questões ligadas às influências da França e o poderio bélico da França na Costa do Marfim, e num determinado momento esse barbeiro diz o seguinte: o meu filho ainda vai matar um francês. No momento que ele afirmou aquilo, tomado de uma situação aparentemente de muito ódio, eu fiz a seguinte pergunta: quantos anos tem seu filho? E ele então respondeu: meu filho ainda não nasceu. Isso me marcou profundamente, o sentido pedagógico dos relatos dos velhos, que eu entendo como algo que tem um sentido pedagógico, quando eles estavam falando para os mais novos sobre as violências cometidas durante o período colonial e pós-período colonial também. E o ódio desse jovem barbeiro, eu acho que eu só entendi verdadeiramente o que tudo aquilo queria dizer 3 anos depois, quando li um livro publicado, acho que 3 anos exatamente, em 2010, publicado com o título de o título é Sair da Grande Noite, Ensaios
Ensaio sobre a África Descolonizada. O autor é um autor hoje bastante conhecido aqui no Brasil, que é o Achille Mbembe, um filósofo camaronês. Ali eu percebi, foi lendo a obra do Mbembe, que eu percebi que, como bem disse o Maurice Aubax, a memória ofendida dos povos outrora colonizados tornou-se, nos dias de hoje, uma força histórica poderosa, e a reconstrução do passado memorizado sempre se dá em torno de objetos privilegiados. Então, quais seriam esses objetos privilegiados, pensando exatamente no período colonial? São muitos, não é? Então, talvez seja esse, a meu ver, o motivo pelo qual eu aceitei o convite, para poder dialogar com vocês sobre esse universo, né? Muito embora esteja aqui para tratar de uma outra região da África, de uma outra sociedade no conjunto do continente africano, né? Mas talvez seja também esse o motivo que nos levou a estar aqui hoje tratando de um genocídio que, embora tenha sido quase que totalmente ocultado da narrativa da história pública da nacionalidade namibiana, não desapareceu da memória dos descendentes e das descendentes das vítimas e vem revelando a sua força histórica poderosa. E a explicação para isso tudo, dessa força, do que eu estou chamando dessa força histórica poderosa, que faz emergir todas essas memórias no sentido de uma reconstrução, tanto da reconstrução do passado, mas para que, ao olhar para o passado, se possa construir uma outra noção de sociedade, acho que a resposta para isso está em uma obra do Césaire, né, no Calendrier Lagunaire, quando ele afirma: habito uma guerra de 300 anos, como para dizer que ao longo de 3 séculos de escravidão, a resistência armada nunca cessou, e as insurreições das pessoas escravizadas, que marcaram os séculos 17, 18 e 19, ajudam a explicar um lugar tão privilegiado que a violência colonial ou a violência do Ocidente detém na reconstrução memorial dos povos africanos, como também de seus descendentes naquela que é a 6ª região da África, que é a diáspora africana, né? Mas é preciso que se diga que, da mesma forma que é verdade que as memórias dos povos do Sul declararam guerra ao Ocidente, foi algo que eu afirmei há pouco, é igualmente verdade que o Ocidente continua a exibir uma memória triunfante, arrogante e impermeável à dúvida sobre o que se passou nos últimos 5 séculos. Eu citarei, ao longo da minha exposição, alguns poucos exemplos para, então, sair da África do Oeste e partir para a África Austral, mas esses exemplos têm como objetivo mostrar que nós não estamos, ao falar da Namíbia, falando de um caso isolado, pelo contrário, né? E aqui eu pego o meu primeiro exemplo para falar dessa arrogância, né? E vou a setembro de 2007, para citar aqui rapidamente um ocorrido que certamente é do conhecimento de todas vocês. Então, setembro de 2007, o Senegal recebeu o presidente francês Nicolas Sarkozy. Ele estava em visita a alguns países africanos. Na verdade, alguns países africanos, ele estava, na verdade, em visita às ex-colônias francesas, né? É digno de lembrança o que se passou naquele momento da visita feita ao Senegal, quando ele, na Universidade Cheikh Anta Diop, começa o seu discurso dizendo: jovens da África, não vim lhes falar de arrependimento. Em seguida, passou a fazer uma espécie de defesa dos colonos. E aqui eu faço uma citação da forma como foi dito por ele naquele momento, né? Ele diz: havia no meio dos colonos homens cruéis, mas havia também homens de boa vontade, homens que acreditavam desempenhar uma missão civilizadora, homens que acreditavam estar fazendo o bem. Eles se enganavam, mas muitos eram sinceros. Eles pensavam estar quebrando os grilhões do obscurantismo, da superstição, da servidão. Eles acreditavam dar amor sem perceber que semeavam revolta e ódio. A colonização foi um erro que foi saudado pela tristeza e pelo sofrimento dos que tinham acreditado estar dando tudo e não compreendiam porque lhes queriam
tanto mal. Essa foi a fala introdutória do Sarkozy, mas ele não para por aí. Ele vai um pouco mais além e ele diz o seguinte: o drama da África deve-se ao fato de que o homem africano não adentrou suficientemente na história, algo que nós já ouvimos bastante. O camponês africano, que há milênios vive segundo as estações, cujo ideal de vida é estar em harmonia com a natureza, conhece apenas o eterno recomeço do tempo cujo ritmo é determinado pela repetição sem fim dos mesmos gestos e das mesmas palavras. Nesse imaginário, onde tudo recomeça continuamente, não há lugar nem para a aventura humana, nem para a ideia de progresso. Jamais o homem africano se lança em direção ao futuro. Jamais lhe vem à cabeça deixar a repetição para inventar um destino para si mesmo. É aí que está o problema da África. Permitam que um amigo da África diga isso. O destino da África é participar mais profundamente da história. E aí, eu consigo imaginar o que aconteceu naquele dia na Universidade Cheikh Anta Diop. Talvez seja do conhecimento de todas vocês e de todos vocês quem foi o Cheikh Anta Diop, um pesquisador que dá nome à universidade, um pesquisador extremamente respeitado pela sua produção no que diz respeito à anterioridade das sociedades africanas, o seu conhecimento enquanto egiptólogo, mas também o seu conhecimento enquanto físico, enquanto antropólogo, um pesquisador extremamente respeitado, que por isso dá nome à universidade, e ali estavam diplomatas, ministros, governantes e jovens de diferentes países do continente africano. E ele prosseguiu ainda, e a última citação que eu faço, ele diz: abram os olhos, jovens da África, e não olhem mais como muitas vezes fizeram seus antepassados, a civilização mundial como uma ameaça à sua identidade. Olhem a civilização mundial como alguma coisa que também lhes pertence. A resposta a Sarkozy, como não poderia deixar de ser, dentro dessa perspectiva do que eu estou chamando de lutas do Sul, veio um ano depois, em um livro que foi publicado, que não está traduzido, eu separei alguns livros aqui, que é esse L'Afrique répond à Sarkozy, não publicado em português, mas conta aqui com pelo menos 15 intelectuais de grande reconhecimento na África e fora da África. Eles organizam, então, o livro respondendo a Sarkozy. Eu acho que naquele momento, Sarkozy rasgava o que construímos na Conferência Mundial da ONU contra o racismo, a discriminação racial, a xenofobia e a intolerância em setembro de 2001. E não é só naquele momento, não foi só naquele momento que se rasgou algo de grande importância, né? Eu diria, e não vou trabalhar com essa questão aqui, mas talvez depois, no momento do diálogo com vocês, eu diria que a Europa rasgou a Agenda 2030 durante a pandemia de Covid-19, né? Logo no primeiro ano da pandemia, essa Agenda 2030 foi rasgada. Então, não tratar da Agenda 2030, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eu não vou tratar disso, mas é importante que se diga que, enquanto a Europa estocava vacinas, no Sul ainda temos países cuja população não recebeu sequer uma única dose. E talvez por isso a afirmação do Césaire de que a Europa é indefensável continue muito, muito, muito atual. Ele escreve: hoje acontece que não são apenas as massas europeias que a incriminam, mas a acusação é proferida no plano mundial por dezenas e dezenas de milhões de homens que, das profundezas da escravidão, se erigem em juízes. Dito isso, eu quero novamente fazer aqui um outro movimento voltando a 2001. Isso porque, em 2001, durante a sessão de abertura da Conferência Mundial da ONU contra o racismo, a discriminação racial, a xenofobia e a intolerância, o Abdelaziz Bouteflika, na época era o presidente da Argélia, afirmou que o dever da memória é essencial, porque o passado nos atormenta, porque ele ainda nos marca cruelmente com seus estigmas e porque é importante virar o mais rápido possível estas páginas que, infelizmente, não podem
ser rasgadas. A memória também é essencial para tornar mais firme nosso repúdio absoluto e definitivo às práticas abjetas e a todas as ideias que aviltaram a humanidade. A memória, enfim, é essencial para desencorajar daqui para frente todas as tentativas de reanimação da besta imunda que poderia ainda dormitar no inconsciente dos homens. Para exorcizar o passado e no presente fazer justiça, é preciso avaliar os danos imediatos e os efeitos duradouros do que foi sofrido por alguns e infligido por outros. Eu tendo a acreditar que esse encontro, a conferência de Durban, marca um novo momento numa discussão extremamente importante sobre racismo, mas também sobre os direitos humanos. E eu gosto também de lembrar o que o Kofi Annan, naquele momento, secretário-geral da ONU, disse em seu discurso de abertura. Ele diz: por intermédio de seus descendentes, os mortos pedem que justiça seja feita. A dor e a cólera perduram. A comunidade internacional deve responder aos anseios do mundo inteiro. Então, eu faço essa introdução e espero ter conseguido explicar aqui a primeira das minhas motivações para aceitar o convite, já entrando, de alguma forma, no tema e apontando também alguns outros elementos, algumas outras questões da própria história do continente africano, mas mais especificamente da África do Oeste, nesse que é o período, daquele que foi o período colonial. A segunda razão que me levou a aceitar o convite está ligado a um desejo de entender essa crescente onda de reivindicações de justiça reparadora que o Sul tem dirigido ao continente e pensar como ele, o Ocidente, responderá ou responde no momento. Penso que o que estamos assistindo hoje no Sul tem relação direta com uma tomada de consciência. E eu não considero, como dizem alguns, que é uma tomada de consciência tardia. Foi necessário um longo período para que os povos do Sul e a comunidade internacional entendessem o sentido da reparação. Isso não tem sido fácil, especialmente porque o racismo impede o Ocidente de assumir as suas responsabilidades, que vão muito além de um simples pedido de perdão, como tem ocorrido quase sempre anualmente. Aliás, algo que eu também destacaria aqui é o fato de que, ainda que venha um pedido de perdão, em seguida vem uma acusação feita aos africanos que tenta mostrar que houve, sim, uma grande cumplicidade dos africanos em todo esse projeto que nós estamos, que nos interessa aqui nessa discussão. Então, olhando para todas essas questões que eu desembarco na Namíbia. Eu estou interessado, ao falar da Namíbia, eu estou interessado em ouvir as pessoas. E aqui bem cabe aquele provérbio africano, que possivelmente é um provérbio iorubá, que diz o seguinte: enquanto os leões não tiverem os seus contadores de história, a história continuará a glorificar os caçadores, né? Na Namíbia, eu começo lembrando de um fato muito recente e muito provavelmente do conhecimento de todas e todos. Em meados de 2015, então há mais ou menos 7 anos atrás, o Ministério das Relações Exteriores da Alemanha admitiu que a guerra que o país travou contra as comunidades locais do Zerero, Namá, Damará e San entre 1904 e 1908, no sudoeste africano-alemão, que era essa a forma como se tratava naquele período aquela região, hoje a atual Namíbia, foi sim um genocídio. Isso foi em 2015 que a Alemanha, pela primeira vez, admite, e a Alemanha só admite porque existe uma pressão vinda de dentro da Namíbia, mais especificamente uma pressão organizada pelos hereiros e por outros, liderada pelos hereiros, mas que envolve outros grupos que começam a pressionar tanto o governo local como também a dialogar com a Alemanha e com a sociedade civil alemã. Desde 2015, ocorreram muitas reuniões de negociação com o objetivo de encontrar maneiras de se chegar a um acordo sobre este horrível capítulo do passado colonial. O objetivo declarado estava explícito nas
nas atas desses encontros e tratava quase que especificamente de reconciliação. Em meados de 2001, então no ano passado, né, um pouco mais de um ano, os representantes da Alemanha e da Namíbia rubricaram uma declaração conjunta. Essa declaração está disponível, eu posso, se for do interesse de vocês, posso enviá-la, no qual o genocídio foi reconhecido em termos morais e políticos. Refaço minha frase, no qual o genocídio foi reconhecido unicamente em termos morais e políticos, mas não em termos legais. Por isso, as reparações não foram reconhecidas como consequência da admissão e, por isso, também a declaração e seus envolvidos têm sido amplamente criticados. Porque é uma reparação, desculpe, é um acordo, uma declaração que só vai até a metade, né? O fato de ambos os governos, o governo da Alemanha e o governo da Namíbia, estarem buscando perdão sem ouvir aqueles que foram diretamente atingidos, ou melhor, as vítimas e seus descendentes, e sem nenhuma referência, por exemplo, à devolução de terras aos despossuídos como parte da justiça restaurativa, também tem sido objeto das críticas e insatisfações. O lema desse movimento é um lema muito conhecido aqui no Brasil, que é nada sobre nós sem nós. Né? Então, é quase que afirmar, pela forma como foi feito, é quase afirmar um desrespeito ao artigo 18 da Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, que foi assinada por ambos os países. E o artigo 18 afirma: os povos indígenas têm o direito de participar da tomada de decisões em assuntos que afetem seus direitos por meio de representantes escolhidos por eles de acordo com seus próprios procedimentos, o que não ocorreu. Então, o que nós temos? A declaração feita, a declaração assinada e que está nesse momento paralisada e em discussão, evita o termo reparações. Ela aloca um montante total de aproximadamente 1 bilhão de euros durante um período de 30 anos para projetos de desenvolvimento nas regiões da Namíbia com os descendentes das vítimas do genocídio. Aproximadamente esse valor, 1 bilhão de euros, é aproximadamente a mesma quantia que a cooperação alemã para o desenvolvimento gastou nos últimos 30 anos, desde a independência da Namíbia. Né? Outros 50 milhões de euros serão dedicados, segundo esse acordo, né, serão dedicados ou destinados a projetos de reconciliação, memória, pesquisa e educação também nesse período de 30 anos. Para aquelas e aqueles que vêm acompanhando essa discussão, sobretudo os representantes das sociedades diretamente atingidas pelo genocídio, eles dizem que isso é uma ninharia. No entanto, a declaração sublinha aqui: estes montantes resolvem os aspectos financeiros das questões relativas ao passado. Né? Então, é bom que se diga aqui que a sociedade civil da Namíbia vem enfrentando o governo da Namíbia, já que esse diálogo tem sido feito por representantes do governo da Namíbia e da Alemanha, sem a presença, como eu já disse, sem a presença direta das envolvidas e desenvolvidos. Finalmente, mesmo que as renegociações sejam uma opção viável, o grande desafio está na inclusão das comunidades da Namíbia e da diáspora, que continuam sendo as mais afetadas pelo passado violento. Ele aponta para as limitações das negociações de governo para governo, desde que não reconheçam adequadamente aqueles que carregam principalmente o trauma e as consequências do genocídio. Então, de acordo com a declaração conjunta, e aqui eu pego um trecho da declaração conjunta, consta o seguinte: a Alemanha pede desculpas e se curva diante dos descendentes das vítimas. O governo e o povo da Namíbia aceitam o pedido de desculpas da Alemanha e acreditam que ele abre caminho para um entendimento mútuo, duradouro e a consolidação de uma relação especial entre as duas nações. Por fim, e agora eu entro talvez em um aspecto que dos mais conhecidos e certamente também dos mais importantes.
A Alemanha cometeu esse genocídio na África, mais especificamente, como sabemos, na Namíbia, hoje chamado de Namíbia, né, há 40 anos antes do Holocausto dos judeus na Europa. Então, 1904, 1905, 6 e 7. Os povos Herero e Nama, do centro e sul da Namíbia, foram diretamente atingidos, e a justificativa encontrada em alguns documentos, as justificativas dão conta de que os Hereros e os Nama tinham se rebelado contra o domínio colonial e a desapropriação no que era então chamado de sudoeste africano-alemão. A revolta foi brutalmente esmagada, como é do conhecimento de todas nós. Em 1908, os dados que temos de algumas pesquisas dizem que 80% dos Herero e 50% dos Nama morreram de fome e sede, excesso de trabalho e exposição a climas severos. O exército levou sobreviventes para o deserto sem água, onde milhares morreram, ou outros tantos nos campos de concentração. Para muitos historiadores, esse primeiro genocídio cometido pela Alemanha forneceu o modelo para os horrores que viriam 40 anos depois, durante o Holocausto dos judeus na Europa. Cito agora a filósofa Hannah Arendt, quando ela mesma, uma refugiada do Holocausto da Alemanha, quando ela explica que o imperialismo europeu desempenhou um papel crucial no desenvolvimento do totalitarismo nazista e genocídios associados. Nós sabemos muito pouco sobre as experiências daqueles que viveram essa primeira extinção em massa, sistematizada no início do século XX. 47 testemunhos foram registrados e publicados em 1918 em um relatório chamado de O Livro Azul, e nele tem alguns relatos dessas testemunhas, chamados testemunhas oculares, e uma delas comentou: palavras não podem ser encontradas para relatar o que aconteceu, era terrível demais. Então, nos últimos anos, e aqui eu já caminhando para o final, nos últimos anos, nós temos ouvido muitas vezes a expressão reparação, temos convivido mais de perto com os projetos de reparação na África e fora da África, mas muito especialmente na África, né? Reparar, como nós sabemos, é restaurar ou aliviar as vítimas dos erros de pelo menos 3 maneiras: pela devolução dos bens ou das condições de vida, reconhecendo a responsabilidade do erro cometido, restaurando a relação pervertida pela lesão. O ato de reparação será material ou expressivo material, como, por exemplo, um pedido público de perdão. Este raramente é aceito como suficiente, como nesse caso, especialmente se o dano causado às vítimas possibilitou aos autores vantagens materiais ou benefícios políticos, como é o caso da escravidão moderna. Então, ao olhar mais de perto para a Namíbia, olhar mais de perto, e é importante que cada vez mais tenhamos encontros como esse, em que, a partir daquilo que conhecemos na Europa, sobre o genocídio de judeus na Europa, foi possível olhar para o que aconteceu 40 anos, pouco mais de 40 anos antes, na África, e eu faço questão sempre de destacar que não se trata aqui de um caso isolado, de uma situação isolada cometida por poucas pessoas perversas. Então eu termino fazendo minhas as palavras do Césaire, quando ele diz: a Europa é indefensável. E eu passo agora, rapidamente, a fazer algumas breves citações que talvez, para aquelas e aqueles que depois queiram se aprofundar um pouco mais nessas questões, talvez seja interessante. Eu citei algumas pesquisadoras, algumas poucas pesquisadoras mulheres, e agora eu quero fazer jus fazendo de forma mais respeitosa a indicação dos trabalhos delas, né? Então, Aminata Traoré, lá, a África humilhada, Aminata Traoré, que foi ministra da Cultura
do Mali, já esteve no Brasil inúmeras vezes, participando do Fórum Social Mundial. É alguém que no Mali vem lutando contra os processos de mundialização, globalização, e tem colocado em discussão todas essas violências cometidas no período colonial e pós-período colonial, e aí dizendo respeito, por exemplo, hoje, às questões ligadas à segurança alimentar e nutricional, para citar um exemplo, exemplo esse que está diretamente ligado também ao projeto colonial. Uma pesquisadora que eu citei rapidamente aqui, mas que talvez seja do conhecimento de todas vocês, é a Rosa Amélia, com esse livro A Ferocidade Branca, né, que é um livro já mais conhecido, mas ainda pouco lido aqui. Quero citar uma historiadora que faz um trabalho excelente, também pouco conhecido, que é a Katerine Kockeri-Vidrovich, mais conhecida pelas historiadoras. O título do livro é As Vítimas Esquecidas do Nazismo, os Negros na Alemanha na primeira metade do século XX. Né? Então, ela vai recuperar, a partir de pesquisas de fontes fidedignas, a presença de negros nos campos de concentração da Alemanha. Né? E, por fim, Os Condenados da Terra. O livro que eu citei também, do Jean Zegler, Ódio ao Ocidente. O Jean Zegler é também um conhecedor do Brasil, já esteve inúmeras vezes aqui, tem publicações feitas em português, mas talvez pouco lido, né? E o último livro que eu cito, mas não está aqui, deixei na outra sala, é um livro do Didier Fassin. Didier Fassin, que é um médico antropólogo, hoje ele é mais antropólogo do que médico, né? Trabalhou muito no Senegal, trabalha no Equador, trabalhou com Foucault, e a última publicação dele o título é Punir uma Paixão Contemporânea. Né? Então, e faz aí uma discussão bastante importante sobre a justiça contemporânea. Então, eu aproveitei a oportunidade para trazer aí um conjunto de questões nesse diálogo que espero manter com vocês, e agradeço imensamente o convite. Obrigado, professora Cássio. Estamos esperando aqui entrar em algumas perguntas dos nossos ouvintes, mas enquanto isso, eu queria, né, já começar aqui o debate com o senhor, que no caso da Namíbia especificamente, eu tive o prazer de poder visitar a Namíbia justamente nesse momento em que a Alemanha ela reconhece os feitos do passado. Salvo engano, eu estive em 2016 em Windhoek, né, na capital. E as movimentações, tanto das populações ainda ativas hoje, claro, 85% a menos da sua população, uma vez que foi dizimada em campos de concentração e trabalhos forçados, de Namas e de Hereros, existiam manifestações na capital com relação aos pedidos, tanto do reconhecimento, mas mais importante do que o reconhecimento, do retorno dos restos mortais de população Herero e Nama, uma vez que muitos dos corpos de presos Herero e trabalhadores forçados Herero e Namas foram, após a morte, decapitados e conservados num método científico que eu não sei como, eles embalsamavam a cabeça para enviar para a Alemanha, para dar início ou continuidade, na verdade continuidade, mas um novo salto nos estudos pseudocientíficos, né, de raça nas universidades alemãs. Esses estudos que muitas vezes, né, muitos desses teóricos que participavam diretamente na Namíbia, na pesquisa na Namíbia, e também alguns dos heróis, entre muitas aspas, do exército colonial alemão, foram dar a base para os movimentos pan-germanistas e folkish, né, populares alemães, da pureza alemã, que vão desencadear no nazismo. Tanto é que os principais líderes dos exércitos coloniais vão ser
figuras, se não do Partido Nazista, pelo menos de grande respeito pelo Partido Nazista um pouquinho depois. E esses cientistas, eles vão fazer a sua teoria racial também com base nas pesquisas que fizeram a partir desses corpos mutilados na África. Além disso, é relativamente pequena, e a principal colina, ela sobe e vai chegar na Alte Fest, que é a velha fortaleza da capital. E é interessante e triste, como a gente vê hoje, que poucos metros dessa colina, nós temos o que era um campo de concentração dentro da capital. E não há hoje, um apagamento histórico sobre esse campo de concentração. Mesmo após todos os anos de apartheid, da vitória contra o apartheid, em 1991, da separação, 90-91, separação da África do Sul, e que não há hoje um memorial dos campos de concentração dentro da capital para esse Zerero e Nama que foram ali massacrados. Como o senhor vê hoje toda essa discussão de memória histórica, tanto na Namíbia, mas sobretudo com relação ao retorno que se discute todo o tempo? Isso se discute não só dos tesouros roubados, por assim dizer, de África pelas potências europeias, mas até mesmo dos tesouros gregos, que se você quiser conhecer o Partenon, você tem que ir para Londres, porque está tudo no Museu Britânico, só sobrou a estrutura. Então, como o senhor vê o retorno tanto das artes que foram levadas, quanto, sobretudo, desses restos mortais que foram retirados até mesmo para dar força para uma pseudociência que depois iria desencadear nos horrores da década de 30 e 40 na Europa? Excelente, Felipe. Eu acho que você nos ajuda a pensar nisso que eu comecei chamando de lutas dos povos do Sul, ou a declaração de guerra, né? A declaração de guerra tem permitido fazer algumas exigências, né? Eu acho que, olhando de 2022, onde estamos para trás, eu diria que aquelas e aqueles, especialmente que são do direito, né, precisarão estar muito atentas à Agenda 2063. Eu citei a Agenda 2030, mas seria importante olhar a Agenda 2063, que é a Agenda da União Africana, e como ela vai tratando de algumas questões, e não diretamente, mas ela fornece elementos para questões como essa trazida por você. Eu chamaria a atenção aqui, Felipe, ao responder essa questão, para algo ocorrido logo no momento em que Nelson Mandela assume o poder na África do Sul, né? Nós temos, naquele mesmo ano, nós temos o genocídio aquela trágica passagem da história recente, que é as relações de conflito entre Tutsis e Hutus, que também resultam em um genocídio, né? E que, de alguma forma, a meu ver, né, esse genocídio também fica oculto, e ele fica muito ocultado, porque naquele momento se queria dar muito destaque ao papel que o Nelson Mandela exercia como um elemento unificador da África do Sul, mas também como um líder africano. Existem vários fóruns hoje de discussão sobre o genocídio, esse genocídio envolvendo Tutsis e Hutus, né, e, sobretudo, tentando destacar o envolvimento da França. Mas o que eu quero tratar aqui, né? Eu quero lembrar que assim que o Nelson Mandela assumiu o poder, ele entrou com um pedido para o governo francês, ou no governo francês, para restituição dos restos mortais da Sac-Batman, a chamada Vênus Hottentote, né? Isso acontece, né? Eu acho que acontece e é importante para a memória daquele povo, mas, sobretudo, importante para a memória sul-africana, né? Eu acho que nós olhamos muito para esse ato da França como um ato de reconhecimento do erro cometido, né? Mas eu chamaria a atenção para que olhemos também para a justificativa do Senado francês, quando dá autorização para a restituição dos restos. Ele praticamente desqualifica
ele diz o seguinte, que a devolução será feita porque não existe qualquer importância em manter os restos da Sarc-Bachmann. Eles não é aquilo que eu disse e que se passa com Sarkozy, mas que também se passa agora com o atual presidente, com Macron, atual presidente da França, quando ele começa em todos os fóruns internacionais a falar da cultura ocidental e da importância e da beleza da cultura ocidental. Então, os restos foram devolvidos, isso se torna um elemento importante na reconstrução da identidade desses povos, né? Então, o que eu vejo hoje é que, em diferentes cantos do mundo, começando pela África do Sul, que foi talvez o primeiro país com aquele movimento de derrubada das estátuas, né? Nós passamos a ter, ainda de forma bastante discreta, mas muito intensa, movimentos de pressão contra o Ocidente, e o Ocidente tem respondido, para usar uma expressão da minha avó, mal e porcamente, com algumas medidas, que muitas vezes são essas, de pedido de desculpas ou da entrega dos restos mortais, como no caso dos hereros e dos Nama, eles devolveram alguns crânios em 2014, depois em 2018 e 2021. Não sabemos se devolveram todos, mas isso faz parte de reivindicações antigas, não é? Acho que é importante lembrar que, por exemplo, nos Estados Unidos, já há muitos anos, em uma semana é devolvido qualquer resto mortal que seja encontrado em um museu. Então, se você encontrar os restos de alguém da sua aldeia em um museu, entra-se com um processo e em menos de uma semana esses restos são devolvidos. Isso faz parte também da reconstrução da memória, né? Pode parecer simbólico, mas aqui nós estamos falando de ancestralidade. E a justiça começou a entender esse dado da ancestralidade como um dado importante, né? Existe um monumento, Felipe, eu acho que depois da sua passagem foi construído um monumento às vítimas. É um monumento cheio de controvérsias, porque é um monumento construído pela Coreia. A Coreia construiu inúmeros monumentos, né? Aquele monumento que talvez você conheça no Senegal, que é o monumento ao Renascimento, que também muito contestado, também presente da Coreia, e esse outro monumento também feito pela Coreia. Acho que nós estamos num período, e aí eu apelo novamente para o Mbembe, né? Que esses elementos que são colocados no imaginário, esses sinais que são colocados nesse imaginário coletivo de reconstrução. Ter ou não ter um monumento talvez seja de menor importância, mas para quem conhece o Chile, quem andou pelo Chile, deve ter a lembrança que quase em toda a cidade tem algum monumento à memória daqueles que tombaram. E o fato de não termos essa memória aqui, aí eu estou lembrando que a professora Maria Luísa Tucci, é difícil não falar seu nome inteiro, né, professora? Quando a gente começa a falar Maria Luísa, parece que o Tucci Carneiro vem imediatamente, né? Foi orientadora na década de 90 de uma amiga que agora eu perdi o contato, que foi a Cleusa, né? Então, conheci o seu trabalho por intermédio da Cleusa, e aí eu lembro que essa nossa falta de memória também é o que tem permitido o retorno das bestas, né? Com projetos bestiais, né? Então, eu acho que existem algumas conexões no Sul, Felipe, que nos ajudam a pensar como esse projeto, ele não é um projeto de um só lugar, né? E aí eu não estou acompanhando aqui o chat, mas alguém há pouco falou da República Democrática do Congo, né? Aquele pedaço que foi apropriado pelo rei Leopoldo. Vale a mesma coisa, parte daquilo que o Felipe disse, né? Se você quiser conhecer a história do Congo, você precisa ir à Bélgica, né? O Leopoldo foi outro que transformou aquele lugar em uma fazenda, e todas as atrocidades cometidas ainda estão sendo avaliadas, né? O Congo belga chegou a ter a maior população com pelo menos um dos membros superiores cortados, tem uma expressão mais correta para isso? Decepados, né? Então foi o país que teve essa maior população, e hoje também, eu diria,
enquanto um pesquisador do continente africano, que é difícil olhar para o Congo na atualidade sem lembrar essas atrocidades todas cometidas, e como ela, que nós estamos falando de 50 anos, nós estamos falando de 60 anos, ou seja, nós estamos falando de um passado muito recente. Quando eu falo da Costa do Marfim, e eu já vou encerrar aqui, professor Paulo, quando eu falo da Costa do Marfim, é porque essa memória está muito presente. E é interessante como essa memória ela vem à tona a partir de um evento que foi o conflito da França com a Costa do Marfim, quando a França bombardeia em 2005 o aeroporto da Costa do Marfim e mata inúmeras pessoas. Quer dizer, é um entendimento que não é uma outra história, é a continuidade de uma mesma história perpetrada pela França, né, e por todas as outras potências coloniais, né? Então, a história, ao contrário do que disse o Sarkozy, a história colonial é a história dos horrores. E essa história dos horrores, ela não está só na África. Quando nós vamos ao Quai Branly, na França, e nos encantamos com aquelas maravilhas todas que estão no Quai Branly, é a memória dos horrores coloniais. Quando íamos ao Museu do Homem, a mesma coisa, né? Aquilo que víamos no Museu do Homem também é a memória dos horrores coloniais. O que eu vejo hoje é que todos esses povos resolveram cobrar a conta. Vou dar um único exemplo para terminar aqui. Um exemplo é do campo de Tiaroy. Campo de Tiaroy, no Senegal, foi o campo que recebeu os chamados soldados senegaleses na volta da Segunda Grande Guerra, né? Eles não eram senegaleses, eram soldados de diferentes colônias, mas que foram todos eles levados para o Senegal. Eles, quando reivindicam os soldos que não foram pagos, são então massacrados pelas forças francesas em solo senegalês. É claro que nós estamos falando de um período anterior à independência do Senegal, né? Essa memória está muito viva. Aqueles que lutaram na Segunda Grande Guerra, daqui a alguns dias nós vamos ver o desfile aí de 7 de setembro, vão os pracinhas na frente, que são homens já, a cada ano nós temos um número menor de homens desfilando, mas esses homens também estão vivos ainda na África e reivindicam que a França pague aquilo que lhes deve. E a França nunca pagou. A França nunca tratou aqueles, né, que lutaram ao seu lado e que libertaram Paris, nunca pagou absolutamente nada para os africanos, né? Então, é um entendimento que eu tenho de que a ideia de família humana nunca incluiu as africanas e os africanos. Não existe família humana. O discurso de família humana ela não existe. Por isso que não é difícil perceber também que o conjunto da sociedade, e aí não preciso falar de África, basta falar eu moro no Bom Retiro, então basta sair daqui e olhar quem está dormindo nas ruas do Bom Retiro e ver o quanto a nossa população está de fato preocupada com a noite fria ou com o que vem depois de uma noite fria. Então, eu quero colocar em discussão uma questão que é a questão trazida pelo racismo em todas essas relações também. Só antes de passar a palavra para o professor Paulo Barba Casella, só pontuar, esse memorial que você falou, o monumento, ele já tinha, sim, sido aberto na Namíbia, em Windhoek. Ele fica um pouquinho além dessa fortaleza, só que ele tem uma parte muito pequena sobre o genocídio. Ele é muito mais forte com relação ao que foi feito no apartheid e nas lutas entre independência da Namíbia com relação à África do Sul. E quando o senhor falou da recuperação de restos mortais da Europa para voltar para a África, esse ano mesmo a gente teve uma grande discussão no primeiro semestre da briga, né, do pedido para se retornar o dente de Patrice Lumumba, da Bélgica, de volta ao continente, né, porque também tinha sido espoliado pela antiga potência europeia. Então, professor Paulo Barba Casella, por favor. O senhor tem a palavra. Professora Castro, muito obrigado. Foi muito bom ouvi-lo e compartilhar.
e falou no livro do Bembe, Sair da Grande Noite, eu tenho aqui em casa, falou na Catherine Coquery, eu tinha aqui em cima da mesa um dos livros dela, e agora se falava a questão o fantasma do rei Leopoldo. Então, quando falamos do Congo belga, estima-se em 10 milhões de vítimas da colonização. Então, a Cíntia ponderou se não falaríamos sobre a colonização belga. Eu lembrei que nós já tivemos uma palestra sobre Ruanda, mas eu acho que publicamente posso comentar com a professora Maria Luísa, com o Felipe, talvez pensarmos para 2023 uma palestra sobre o Congo. Acho que essa é uma página terrível que merece ser um pouco mais de perto examinada. E sabe, professora Cássio, justamente uma coisa com a qual eu tenho trabalhado é a medida em que o direito internacional foi conivente com a colonização e ajudou a dar um respaldo, um quadro legal para os colonizadores organizarem a sua invasão e expropriação, principalmente do continente africano. A Conferência de Berlim, de 1884 1885, é de uma desfaçatez sem tamanho, porque reúnem potências europeias, the usual suspects, mas também, lembremos, a Rússia, o Império Russo, a Turquia, o Império Otomano e os Estados Unidos também participam da Conferência de Berlim, e que, basicamente, sem a participação de nenhum líder africano, dividem o continente todo, com exceção da Libéria e da Etiópia, entre os colonizadores. Então, criam regras para os colonizadores não brigarem entre eles nesse esforço continental de dominação e de divisão do continente americano. E o mais engraçado é que, quando eu falo sobre isso, muitos europeus ficam profundamente incomodados e vêm se queixar. Porque, como que eu não consigo enxergar o lado positivo? Eu falo, olha, eu já estudei um bocado esse assunto, e se você conseguir me convencer de que teve um lado positivo, eu vou ficar muito grato e prometo que eu mudo o que eu já escrevi a respeito. Até hoje ninguém conseguiu me convencer de que eu estava errado quando condeno e critico. E eu acho que nós precisamos prestar atenção, como bem disse o professor Acácio, não é só o passado, é quanto esse espírito continua presente. E essa é justamente o doutor Inatobi, na próxima palestra, no final de setembro, vai falar sobre a perseguição às religiões de matriz africana no Brasil. E quando fizemos o convite, e Inatobi aceitou, e ele estava conosco aqui hoje, exatamente não tínhamos ainda o que aconteceu já agora no comecinho da campanha eleitoral, que é absolutamente odioso, nunca deu certo ao longo da história, misturar religião e política. E usar um Deus para você dar respaldo aos piores preconceitos que a sociedade humana pode ter. E é exatamente essa demonização das religiões africanas, algo muito odioso, mesquinho, e que distorce a realidade para uma grande parte da população brasileira e da humanidade. E nenhuma religião tem direito de se julgar melhor do que a outra. E não se pode colocar isso como meta política. Deve ser uma questão de convicção de cada um, e você trate de viver segundo os princípios e critérios que as suas convicções determinam. Querer impor a sua religião para outro e dizer que a religião que é diferente da minha seita é do demônio, eu acho que quem está com o demônio é quem está falando isso.
porque é justamente assustador quanto esse tipo de, não é bobagem, porque é muito mais sério do que uma bobagem, tá um livre curso nestes dias e faz parte de muita bobagem e fake news que ainda ouviremos até o final do período eleitoral, no final de outubro. Então, acho que essa questão, a sua teve o cuidado de dizer, não, eu não sou especialista na área jurídica e tal, mas o que nos trouxe quadra muito bem com um dado jurídico que eu queria acrescentar. O direito internacional foi conivente, o direito internacional passa por um esforço de retratação, de revisão, é o que eu costumo chamar de um direito internacional pós-moderno, e isso ainda cria muita resistência e crítica de colegas europeus quando se põe em debate, em colóquios e em publicações. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço, professor Paulo. Eu que agradeço porque eu acho que nós estamos conseguindo, a partir dessa admissão, dessa cooperação, dessa colaboração do direito internacional, da própria antropologia. Qual foi o papel da antropologia no período colonial? Nós temos conseguido construir uma outra história. E essa outra história exige, por exemplo, a presença do Dr. Pedro Inatobi, que eu conheço o trabalho, né, e que traz o debate para o espaço doméstico, né? Como é que aqui, esse que é a última fronteira do ódio, o racismo, né? A última fronteira do ódio opera em diferentes situações, em diferentes momentos. Me incomoda um pouco, professor, como fazer com que esses nossos conhecimentos, né, sejam também apropriados pela sociedade, por quem vive o cotidiano essas situações, né? Eu fico feliz hoje ao ver que cada vez mais tem uma juventude lendo Fanon. Feliz ao ver que o movimento dos não alinhados teve uma reunião da juventude do movimento dos não alinhados semana passada, né, com algumas outras propostas. Fico feliz ao ver que a União Africana, ainda que seja um projeto neoliberal, vem tratando de questões que são muito sensíveis para o continente africano, né? Quero acreditar que em mais algumas horas entraremos numa outra fase da história desse país. Quero acreditar que entraremos, né, numa outra fase. E que todo esse tempo perdido nesses últimos 4 anos, lutando contra essas violências todas, né, poderão servir para darmos um próximo passo, né? Eu tenho dúvidas, eu tenho lido muito. Eu gosto muito de um autor chamado Latouche, que é um francês também. Não que eu viva citando os franceses, eu tenho como obrigação ter na minha bibliografia 70% de africanos ou de não europeus. Eu tento sempre cumprir. Mas o Latouche tem, a meu ver, tem trazido grandes contribuições nesse debate sobre o desenvolvimento nas sociedades africanas, o decrescimento, questões que são hoje questões que não são mais de uma agenda local. Não é difícil pensar hoje agendas que sejam agendas locais ou regionais, né? As agendas são agendas globalizadas, né? O que acontece em uma região atinge diretamente outras regiões. E eu tenho visto, e quando eu disse da Agenda 2030, né, e disse que a Europa rasgou a Agenda 2030, a meu ver, as ideias de solidariedade ditas por Davos, ditas pelo G7, ditas pelo G20, são meras brincadeiras, né? Porque, no fundo, eles retiveram todas, concentraram as vacinas produzidas e as não produzidas, e aquilo que tínhamos como objetivo de ter 10% da população africana vacinada até julho, nós não temos,
E isso vai provocar um movimento mundial, como, por exemplo, o que vem provocando hoje, estigmatizando ainda mais, quando falamos de varíola dos macacos. Olha, nós temos 10 países do continente africano em que essa varíola ela é endêmica. Existe vacina, mas essa vacina nunca chegou para nenhum desses países, não é? Então, nós vamos ouvir cada vez mais pessoas como Macron defendendo a civilização ocidental, é isso que ele tem dito, né? A civilização ocidental, e a Rússia não faz parte da civilização ocidental, né? A civilização ocidental é um clube, né? E que não permite a entrada de mais ninguém, então vamos para uma relação de nós e os outros, né? Então, eu fico muito feliz e gostaria, se me for permitido, de acompanhar mais, quando for o doutor Pedro a falar também, vir aqui, ouvir também um pouco. Me interessa cada vez mais estar em grupos como, eu ia chamar de coletivos, né? Ia dizer de grupos, olha só, de encontros como esse, de pesquisadoras, de intelectuais que estão querendo pensar essas realidades. Então, eu agradeço a oportunidade de refletir sobre questões que normalmente eu não faria essa reflexão, não agora nesse momento, né? Não, com certeza, acho que o convite já está feito. Não vou roubar a fala de encerramento do Felipe, que ele sempre apresenta qual é o palestrante e o tema da próxima, mas exatamente no final de setembro, o Pedro Inatobi fará a sua palestra. Bom, nós estamos caminhando para os momentos finais, então, se não houver mais perguntas, eu passo para considerações. Professora Maria Luísa Tucci Carneiro, a senhora gostaria de nos brindar com considerações? Sim, com muito prazer faço os meus comentários e parabenizo aqui o professor Acácio. Fiquei muito feliz em ouvi-lo e principalmente por colocar assim de uma forma tão clara, não é, o seu questionamento e ao mesmo tempo ouvi-lo falar do pertencimento, né? Eu sempre enfatizo isso com os meus orientandos, a importância de você sentir-se dentro daquela história ou daquela pesquisa, não é, que você está investigando. E isso também me deu assim um grande alento, né, em ouvi-lo. Eu só quero reforçar, né, a importância da sua fala e a sua preocupação também em dar a conhecer essas histórias, não só de genocídio, mas histórias silenciadas aos jovens. E também estendo aqui um convite, nós estamos programando para 2023 uma série de jornadas educativas aos jovens, principalmente educadores, né, que trabalham em escolas, vamos dizer, de primeiro e segundo grau, principalmente. E essas jornadas têm como propósito exatamente isso que você colocou e de uma forma muito clara, né, dar a conhecer e sensibilizar os jovens para questões como estas, exatamente que é um dos propósitos aqui do nosso Fórum Permanente, né? Então, sinta-se convidado, nós vamos retomar os nossos contatos. Fiquei muito feliz também da sua citação sobre a Cleusa, que eu há anos nunca mais tive notícias, né? Então, é muito bom esses reencontros com os nossos ex-orientandos, né? E vindo através de você também, eu acho muito importante. Ouvindo a sua palestra, eu lembrei-me também do genocídio armênio, né? Nós estamos para lançar, eu acredito que esse mês ainda de setembro, pela EDUSP, o livro que resultou também de um grande colóquio sobre a questão do reconhecimento do genocídio armênio enquanto um protótipo do genocídio moderno, né? Então, a sua fala acrescenta ainda mais esses genocídios que antecederam ao Holocausto, né? E dá um lugar também a essa memória da injustiça, que foi, aliás, o tema de uma tese de doutorado que eu orientei junto à Faculdade de Direito, sobre a memória da injustiça, de autoria do Túlio Novaes, que também foi um palestrante
recente aqui do fórum. E também me chama a atenção, depois consultando também aqui algumas imagens na internet, são as fotos que a gente localiza como documento também desse testemunho. Aliás, esse é um tema que eu estou preparando, né, numa pesquisa sobre a fotografia enquanto documento comprobatório de genocídios. E eu queria que você comentasse rapidamente, né, se você teve contato com esse material, se é possível encontrar exemplares de fotografias sobre esses massacres e como é que a gente poderia ter acesso, né? Então, eu parabenizo, e uma curiosidade também, que não sei se nós vamos ter esse tempo, mas depois eu gostaria de conversar sobre a sua formação em saúde pública, porque nós temos no LEER um projeto dedicado à discriminação relacionada com a saúde pública. Então, fica aberto aqui mais um convite. Você tem vários convites, então, agradeço mais uma vez. Mas se você puder comentar aqui sobre as fotos, eu tenho muita curiosidade sobre essas imagens enquanto documento comprobatório. Meus parabéns mais uma vez. Professora, muito obrigado. Que bom ouvi-la e ser acolhido com tanto carinho. Muito obrigado. Eu vou ligar essa sua última questão. Primeiro que já aceito todos os convites, quero mesmo estar mais próximo de vocês. Vou conectar a sua última pergunta ao que o Felipe disse, né? E também algo que me chamou bastante atenção nos últimos dias, que é esse retorno, essa vinda do coração do Dom Pedro para as festividades, né? Foi interessante que uma jornalista, talvez por descuido, disse, e depois ele voltará para o seu lugar de origem. Aí eu falei, onde será que é o lugar de origem? Vou colocar novamente no peito de Dom Pedro. O lugar de origem está em Portugal. Acompanhando um pouquinho algumas histórias no continente africano, né? Esse retorno do Dente, do Amílcar Cabral, ou quando o Brasil tinha voos para Abidjan, né, que eram 6 horas de voo, caiu um avião da Varig e o presidente da Costa do Marfim na época, era o Félix Houphouët-Boigny, ele disse, o corpo de nenhum estrangeiro sairá daqui até que todos os corpos de africanos tenham sido identificados. Né? Então, o corpo tem um lugar de tal importância, e eu, como antropólogo, fui aprender isso quando cheguei na Costa do Marfim, tinha uma filmadora e tinha uma câmera fotográfica, o que fazia com que as pessoas me convidassem para todos os funerais. Então, a foto é um registro de um momento, então eu tenho inúmeras fotos, inúmeros registros desse momento, né? Algo que também tínhamos como tradição aqui no nosso Nordeste, né? Fotografar o morto. Essas fotos, muitas dessas fotos, foram feitas por estrangeiros, por alemães, por franceses, por holandeses, né? E muitas comercializadas em cartões postais. Algumas dessas fotos, né? Acho que depois, por uma questão moral, algumas foram recolhidas porque elas serviam para mostrar de fato aquilo que foi o colonialismo, né? Ou foi o período colonial, né? Tem o trabalho de uma pesquisadora sobre isso, Daniela Murron, que ela trabalha com os cartões postais. Mas eu não trabalhei com os cartões postais, mas aí quero indicar alguma coisa, que era, eu fui descobrindo que as pessoas faziam as fotos ou contratavam esses fotógrafos que circulavam, e essas fotos eram guardadas em caixas embaixo da cama. Esse acervo, que é um acervo particular, depois, aos poucos, ele está sendo levado para os centros de documentação. Na Costa do Marfim tem um centro de documentação importante, no Senegal também tem um centro de documentação importante, na África do Sul nem se fala, porque tem uma outra estrutura, né? Então, acho que recorrer a estes centros... Angola também tem um centro de documentação importante. Então,
o acesso primeiro, eu acho que seria através desse centro de documentação. Mas agora eu estou lembrando de uma pesquisadora, Lizzie. Ela é uma americana que está aqui no Brasil há bastante tempo, na UFBA, e ela começou a fazer também um levantamento de fotos de retornados para o Togo. Então, ela foi descobrindo exatamente isso que eu estou dizendo, que existe um acervo pessoal, particular, de família, que ainda não foi explorado, né? E ela tanto reconhece a importância desse acervo, que ela descobriu que algumas dessas famílias podem ser as próprias financiadoras de pesquisas sobre os retornados, né? Interessa a essas famílias, né? Então, acho que nós temos aí um universo, depois eu posso mandar o endereço de alguns desses centros que podem facilitar, e também esse trabalho da Daniela Murro, que é feita a partir dos trabalhos de um fotógrafo, que eu não vou me lembrar o nome agora, mas não vou me lembrar, mas eu tenho aqui, depois posso lhe passar. Muito obrigada, professor. E eu aguardo, eu peço para o Felipe depois passar o meu e-mail, Felipe, e aí nós continuamos essa conversa que me interessa muito. E apenas complementando, eu tenho feito esse trabalho de recolher as fotografias, principalmente dos álbuns de família de sobreviventes do Holocausto, né? Hoje nós temos no ArcShoah, que é o arquivo virtual que eu criei exatamente para preservar essa documentação dos sobreviventes e dos refugiados do nazismo, né? Nós temos hoje cerca de 420 testemunhos gravados em vídeo e com muitos acervos familiares que complementam, em grande parte, esses testemunhos, né? Então, eu espero uma hora poder te apresentar esse acervo, que também é muito rico, né? E eu quero só também lembrar, quando você estava falando, eu fiz, quando era jovem ainda, estava na universidade, um curso com o Kabengele Munanga sobre música, e música africana, e ele trouxe professores, e para mim foi assim, muito rico, porque enquanto jovem isso me abriu um outro mundo, né? E eu sempre reforço isso, que enquanto novidade, vamos dizer assim, entre aspas, né, para nós pesquisadores, enquanto ainda estudante, essas oportunidades são muito ricas, né, ricas no sentido de nos sensibilizar. Então, por isso que eu penso muito em ações educativas, né, essa abertura para os jovens, que eu acho que é, em grande parte, isso que nós estamos fazendo aqui no fórum, enriquecido agora com a tua participação. Então, muito obrigada, estou muito feliz com você aqui. Só antes da gente, só para não perder o embalo, bom, tem um livro que eu li para poder hoje aqui, a gente poder debater melhor, que se chama O Holocausto do Kaiser, o Genocídio Esquecido da Alemanha, de dois historiadores, o David Olusoga, que é nigeriano, e do Casper Eriksen, este livro aqui. E ele tem uma série de fotos, e uma delas é um desses macabros cartões postais que o professor Acácio acabou de citar, da Alemanha, justamente de soldados alemães empacotando, por assim dizer, crânios africanos e enviando para a Alemanha. Eu não sei se dá para ver essa foto aqui de cima. Então, esse livro ele tem ele é bastante rico em fotos, inclusive. Ele faz bom, só para avisar, eu não ganho um centavo pelo comercial que eu estou fazendo do livro, que realmente eu gostei muito, sobretudo porque é um livro com dois historiadores, sendo que um deles é africano. Não é a história contada pelos europeus. Então, um historiador africano e um historiador europeu contando sobre o que aconteceu, e é muito interessante porque eles fizeram pesquisa em loco, e eles foram para o deserto ali em Swakopmund, e como as covas eram muito rasas, eles conseguiram tirar fotos dos esqueletos, que de quando em quando ainda aparecem. Aqui a data era de 2006, eu não vou mostrar essa foto, mas para quem tiver o livro, ou quem tiver depois interesse, eu posso mostrar. Mas procurar na internet consegue achar que, andando pelo deserto, de repente começava a ver diversas ossadas desses vários corpos que foram ali enterrados. Então,
É um livro que eu indico e ele tem bastante dessa informação, de como essa coisa macabra do estudo do ser humano como como um bicho, né, considerado assim, como menos, e até colocado em postais. Como também se fazia, né, a professora Cássio, ele pode me corrigir se eu estiver errado, também se fazia com postais meio exóticos das mulheres dos países coloniais, e fazia postais dessas pessoas com esse exotismo dos trópicos, exotismo da não Europa, por assim dizer. Então era só esse comentário com essa foto que eu queria colocar. Então, gente, eu queria só passar mais uma vez agradecer a presença de todos e todas, agradecer novamente o professor Cássio pela presença e passo a ele para suas palavras finais, por favor, seus comentários finais, mais uma vez agradecendo por sua presença aqui hoje, professor Cássio. Imagina, Felipe, os agradecimentos são todos meus. Agradeço a oportunidade e sigamos, né, para fazer a mudança em breve. É isso. Bom, então, boa noite para vocês. Muito obrigado. Gente, então, só antes da gente se despedir, eu aviso, como já tivemos spoiler do professor Paulo Borba Casella, já tivemos spoiler, no mês que vem teremos a palestra do professor Inatobi, e será sobre... não vou contar do que vocês descubram se inscrevendo, as palestras já estarão até o final dessa semana, provavelmente, disponíveis já para inscrição no site. Então é isso, muito obrigado a todos e todos, e nos vemos no mês de setembro. Até lá, um abraço.